outro dado da ONU, daí você fala, mas por que ela só fala dos dados da ONU? Um que é importante e outro que a ONU News é a nossa parceira do observatório. Então, elas mandam esses dados pra gente, a gente divulgou. Ativistas indígenas e quilombolas do Brasil são os mais vulneráveis no mundo a sofrer violência. Então, assim, até as pessoas que defendem a causa indígena são ameaçadas, sofrem violência. E eu lembrei, Gabs, do Padre Paulo, que a gente que a gente entrevistou, teve aonde entrevistar o Padre Paulo, que fala dos refugiados, e ele falou quantos brasileiros são refugiados no mundo, porque sofreram violência aqui, correm risco de morte aqui. Ele falou que principalmente ativistas e tem que morar em outro país. Exato. Você lembra, Gabs? O Padre Paulo, vocês podem ver aí o podcast que foi do Padre Paulo, maravilhoso, sobre refugiados. E ele cita isso, porque as pessoas falam, refugiados e tal. Aqui tem brasileiro que corre risco de morte por defender quilombola e indígena. Vocês têm noção? Assim, é a violência que é. E eu queria que você falasse um pouco mais, Cláudio, sobre essa violência contra os indígenas e contra esses ativistas. Muito grave, a violência contra os povos indígenas. Se os ativistas, né, que estão no apoio, estão sendo assassinados, a gente viu aí há pouco tempo, né, o assassinato do Bruno Pereira e do Dom Phillips, que virou uma notícia internacional pelo fato do Dom ser um jornalista britânico, né? Mas o Bruno, que era um ambientalista respeitado em todo aquele Vale do Javari, né? E eles foram assassinados de forma cruel por defender o território, né, e o modo tradicional dos povos indígenas, ribeirinhos, quilombolas que habitam aquela região. Então, essa morte ela é sistemática. Povos indígenas, lideranças indígenas são assassinadas quase que todos os dias, por incrível que pareça. Quem estiver duvidando de nós, basta dar um Google, que vai encontrar várias matérias sobre isso, sobre povos indígenas sendo assassinados. Então, agora, recentemente, semana passada, aconteceu o 30º acampamento Terra Livre, né? 30 anos de acampamento Terra Livre em Brasília. O primeiro aconteceu em 1994, logo depois da Constituição, né, da volta da democracia. Eles levaram 150 indígenas para lá. Agora, eles já conseguiram levar 9 mil. 9 mil indígenas estiveram presentes em Brasília durante uma semana. Acabou de acontecer. E, ao final, eles fizeram uma carta com 25 recomendações ao governo, reivindicações, é mais do que recomendações, reivindicações ao governo federal. E uma das reivindicações é exatamente essa, a proteção às lideranças dos povos indígenas, porque não há proteção e eles continuam sendo assassinados. Então, se eles começam a reivindicar demarcação de terra, direito de ter um posto de saúde dentro do território, expulsão de latifundiário, expulsão de minerador, consequentemente ele coloca a vida dele em risco e ele vai ser assassinado. Eles não têm segurança nenhuma. Nenhuma contra os mineradores. A Polícia Federal tinha que fazer a segurança, no caso o Exército, quando é uma causa maior ainda, né, como no do povo Yanomami, mas infelizmente o Exército vai, a polícia vai, fica um tempo e recua, e é nesse recuo que acontece as violências, porque, né? Na Constituição, todo cidadão brasileiro ele tem direito à proteção, mas infelizmente a gente sabe que a proteção só funciona para aqueles que têm poder, né? É assim como nas nossas periferias, a maioria que morre são jovens negros, né, e periféricos, também essa mesma lógica prevalece para os povos indígenas. Aqueles mais, né, invisibilizados ou frágeis serão os primeiros a serem atacados e mortos. Se mata um jornalista britânico com um requinte de crueldade como se matou, imagine um indígena, que ninguém nem sabe, né, que tá lá. E muitos falaram que se ele não fosse britânico, fosse brasileiro, nem iria para frente. Nem teria ido para frente a investigação, disso. Né? Nem teria ido para frente a investigação. Exatamente, concordo plenamente com isso. Acho que só foi mesmo pela pressão internacional, pelo escândalo que foi, né? Como é o caso de Marielle, como é o caso de tantos outros ativistas aí, né? Então, os povos indígenas, dentro dessas 25 reivindicações, uma delas é exatamente a proteção. Outra é contra o marco temporal. Marco temporal é outro absurdo. Acho muito bom a gente falar do marco temporal. A gente não pode deixar de falar. E falar agora, porque antes de 88, eu queria que você explicasse aqui para o pessoal que está assistindo, os indígenas não eram considerados nem cidadãos. Exatamente. É a Constituição de 88 que legaliza o direito de cidadão com todas as prerrogativas que qualquer outro cidadão brasileiro tem no Brasil.
Olha o absurdo. Vocês têm noção do absurdo? Eles eram tutelados pelo Estado, mas eles não eram reconhecidos como cidadãos de direitos plenos. Então, a Constituição garante isso nos seus artigos, assim como a demarcação de território, né? E mesmo assim, a Constituição garantindo, ainda cria-se leis, né, para ameaçar. E uma delas é o marco temporal, que diz que só vai demarcar território indígena se o indígena estivesse ocupando o território na promulgação da Constituição em 1988. Olha, mas absurdo. acontece que os povos indígenas são os donos da terra. Exatamente. Então, eles não têm que provar nada. Eles já estavam aqui de 1500. Então, o marco temporal é totalmente ilegal, inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal votou que ele é inconstitucional. Os indígenas lutaram no Supremo Tribunal Federal por mais de 10 anos, talvez 15 anos. E, recentemente, no ano passado, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão mais, né, importante, né, na escala de poder no Brasil, né, votou contra o marco temporal. E, mesmo assim, a bancada do agronegócio, a bancada de mineradores, né, a bancada que existe dentro do Congresso, voltou a discutir o bendito, para não dizer maldito, marco temporal. Né? Então, os indígenas ganham de um lado e volta a estaca zero do outro. Por isso que eles têm pressionado muito o governo federal, né? Dizendo ao Lula para ele vetar toda a lei. O problema é que o próprio governo fica rendido se ele é minoria no Congresso. Então, nós lutamos politicamente contra pessoas perversas que não enxergam os povos indígenas como de fato eles são, que se sentem, inclusive, ameaçados por essa outra lógica, que não é a lógica capitalista. Eu acho que o grande problema é esse. Os seres humanos se sentem ameaçados quando sabem que existe uma outra lógica de ocupar o território. Como eles só entendem a lógica do mercado, como eles só entendem a lógica do ter vantagem, eles não conseguem compreender que existe um outro mundo possível, entende? Que existe uma outra forma de pensar o mundo. Então, os indígenas passam a ser uma ameaça a esse grupo, né, que só quer o poder, que só quer a riqueza, e eles vão fazer de tudo para destruir o que foi conquistado até agora. E o marco temporal é, então, essa como se fosse uma moeda de troca, né, em que eles vão barganhando com o governo, né, para impedir que o governo demarque terras. O governo Lula só foi eleito, por causa disso? Não, mas um dos grandes apoios que o governo Lula teve foi na eleição, foi o apoio indígena, e foi o apoio indígena porque o governo Lula prometeu a demarcação das terras. E, infelizmente, ele agora conseguiu demarcar 3, de mais de 20 que estão em cima da mesa dele. Então, se a gente não pressionar esse governo, né, no caso, o Congresso Nacional, se a gente não fizer pressão sobre os nossos deputados eleitos, sobre os nossos senadores, nós não vamos conseguir ajudar os povos indígenas. O marco temporal é tão absurdo, gente. Eu fiz a matéria e tem no meu canal do YouTube também um vídeo falando sobre isso, que a União e o Estado de Minas Gerais foram condenados pela justiça pelo absurdo que fizeram com os Krenak. Exato. Eles tiraram eles do território, fizeram eles andarem quilômetros, assim, uma marcha... Eu lembro até a marcha lá das lágrimas dos Estados Unidos, né? Quilômetros... E fizeram, tipo, uma espécie de campo de concentração indígena. Agora vocês vão ficar aqui. Vocês não têm mais direito das suas terras, vocês vão andar quilômetros para lá e vão fazer um campo de concentração indígena. Daí vem falar, agora só vale a terra que vocês estão. O próprio governo tirou eles das terras que eles estavam. Aqui, como a Claudine falou, até era tudo deles. Então, você tem um absurdo de falar, você tira eles da terra, você acaba com um território indígena, de uma floresta, e ainda eu falo assim, mas vocês não estavam lá, se vocês não estavam lá em 88, a terra não é de vocês. A União tirou eles de lá, gente. A gente torturou, a gente matou nossos povos originários. Por isso eu acho assim, tão surreal o marco temporal, assim, pra mim é uma vergonha pro Brasil. É surreal mesmo, porque é uma bancada desafiando o próprio Supremo Tribunal Federal. Não está nem desafiando o Executivo, está desafiando o Judiciário. Assim, sabe? É o absurdo do absurdo, assim. Se o Supremo Tribunal Federal não tem poder de decisão, quem mais tem? Então, assim, é o cúmulo do absurdo mesmo. Tem
na matéria que eu fiz, tem até a propaganda da ditadura falando assim, traga sua boiada para cá, transforma o maior pasto do mundo. Sabe qual é o maior pasto do mundo que ele estava falando na propaganda, a ditadura militar? A Amazônia. A floresta Amazônia. O governo fazia propaganda para as pessoas trazerem o gado, os fazendeiros, os pecuaristas trazerem o gado e transformar a floresta Amazônia no maior pasto do mundo, eles se referem. Gente, pode procurar no Google. Fala assim, não, essa mulher tá louca, essa mulher, o que ela tá falando? Procura no Google. Lá tá a propaganda. Imagina transformar a nossa maior floresta, considerado pulmão do mundo, o que eu achei lindo uma vez, até do deserto do Saara, e semeava a Amazônia, assim, todo o nosso bioma é ligado, o maior pasto do mundo, achando isso bonito, fazendo propaganda. Então, assim, é triste, né? É muito triste. Gente tá... E cometendo um genocídio com um povo que tem direito àquela terra, né? E aí, nem só os indígenas, né? Mas também todos que vivem desse bioma, né? Os ribeirinhos, os quilombolas, né?